Nessa aula vamos falar um pouco sobre o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é uma relação métrica envolvendo os lados de um triângulo. Ele é atribuído ao matemático grego Pitágoras. O Teorema de Pitágoras afirma que, se elevarmos a hipotenusa ao quadrado, encontraremos um valor igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é o teorema. Então vamos ver um exemplo aqui com o qual a gente pode comprovar o Teorema de Pitágoras. Aqui nós temos um triângulo retângulo em que a hipotenusa, maior lado, mede 5 centímetros e os outros dois catetos medem. Um mede 3 e o outro mede 4 centímetros. Vamos aplicar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo e verificar que ele é verdadeiro. O teorema diz o seguinte: se elevarmos a hipotenusa ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa, então a hipotenusa é 5. Então vamos fazer 5 ao quadrado. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós vamos fazer a soma dos quadrados desses dois catetos aqui. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, aqui nós temos o Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos verificar que isso aqui vai ser igual quando resolver. 5 elevado ao quadrado, 25. Então, quadrado da hipotenusa deu 25, nesse caso aqui. Então, esse lado aqui, que é a soma dos quadrados dos catetos, também vai ter que dar 25. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Somando aqui 9 com mais 16, deu 25. Então, nós verificamos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora vamos à fórmula para esse teorema. Aqui nós temos um triângulo retângulo. Vamos chamar a hipotenusa de A, um cateto de B e o outro cateto de C. Ok? Então, Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa aqui é a fórmula do Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nós vamos usá-la na resolução de problemas que seja necessário aplicar esse teorema. Vamos ver um exemplo aqui agora. Demonstre o Teorema de Pitágoras no triângulo abaixo. Aqui nós temos um triângulo retângulo com os lados hipotenusa medindo 10, um cateto medindo 6 e o outro cateto medindo 8. Como é que a gente demonstra o Teorema de Pitágoras? O teorema diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se esse lado aqui da equação der o mesmo resultado que esse lado aqui, então nós demonstramos o teorema. 10 ao quadrado, 100. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. Então 100 é igual. 36 mais 64 também dá 100. Então fizemos a demonstração do Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa foi igual à soma dos quadrados dos catetos. Um outro exemplo aqui. Mostre se o triângulo abaixo é ou não é retângulo. Aqui nós temos um triângulo. Nós vamos usar o Teorema de Pitágoras para mostrar se esse triângulo é retângulo ou não. O teorema diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos em um triângulo retângulo. Então nós vamos pegar aqui o maior lado, vamos considerar, se ele for retângulo, esse maior lado é a hipotenusa. E os outros dois são os catetos. No caso dele ser retângulo, a gente não sabe se ele é. Então, se isso aqui der certo, ou seja, se o resultado que eu encontrar aqui nesse lado for igual ao resultado que eu encontrar nesse lado aqui, quer dizer que ele é retângulo. Se for diferente, quer dizer que ele não é retângulo. Vamos fazer aqui. 12 ao quadrado, 144. 6 ao quadrado, 36. E 10 ao quadrado dá 100. Então, um lado deu 144 e o outro lado deu 136. Eles não são iguais, são diferentes. Então, o quadrado da hipotenusa, nesse caso aqui,
foi diferente, ou seja, não é igual à soma dos quadrados dos catetos, partindo do princípio que esse aqui seja a hipotenusa, os outros dois sejam os catetos. Então quer dizer que esse triângulo não é um triângulo retângulo.